Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje nós vamos conversar com o deputado Genivaldo Lievori, do PT, e saber um pouco mais sobre suas ações aqui na Assembleia. Áreas com infraestrutura, água, luz... Lievori nasceu em Colatina, noroeste do estado, e entrou na vida pública em 1984 como vereador. A data também marca sua filiação ao Partido dos Trabalhadores. Na Assembleia Legislativa, desde 2010, tem como frentes de atuação os direitos humanos e a cidadania. Atualmente comanda os trabalhos da Comissão Permanente, que trata sobre os temas. O nosso Estado, infelizmente, ocupa o desonroso primeiro lugar em assassinato de mulheres. Então, todas as iniciativas do governo federal, através da criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, todas as políticas públicas implantadas, do governo do Estado, dos municípios, do Ministério Público e do Judiciário, com certeza, a sociedade envolvida, os poderes públicos, precisamos dar uma resposta para acabar com a violência contra as mulheres no Estado do Espírito Santo. A educação também está entre os temas recorrentes nos discursos em plenário e nas proposições apresentadas. Hoje, com certeza, é um dia histórico para o nosso país. Nesse momento, a presidenta Dilma assina, sanciona a lei que destina os recursos do royalties de petróleo para a educação e para a saúde. Entre as medidas que já viraram lei, está a que garante o transporte escolar gratuito aos estudantes das redes públicas estadual e federal, além dos beneficiados pelo ProUni, Nossa Bolsa e FIES. O deputado também é autor da lei que garante a educação básica para jovens em idade escolar, dos 4 aos 17 anos. Com a iniciativa, o Espírito Santo passou a ser o primeiro estado do Brasil a ter a obrigatoriedade de conclusão do ensino médio. Bom, seja muito bem-vindo, deputado, ao nosso espaço mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de prestar conta do nosso mandato. A sociedade capixaba precisa conhecer o nosso trabalho, conhecer o que está atualmente o Espírito Santo nesta fase, e para isso estamos aqui hoje. Bom, deputado, então vamos começar falando sobre a sanção da lei federal que destina mais recursos para a educação e também para a saúde. São 75% dos royalties do petróleo, né, para a educação e 25% para a saúde. Qual a expectativa do senhor, né, que discursou em plenário sobre esse assunto a partir de uma sanção como essa? Com certeza, a lei que destina, a partir de agora, os recursos dos royalties de petróleo para a educação e saúde, vai ajudar a pagar uma dívida antiga que nós temos com a educação e a saúde pública nesse país. A luta do movimento popular, dos movimentos estudantil e da sociedade, no Plano Nacional de Educação, é para que o país invista no mínimo 10% do PIB, Produto Interno Bruto, na educação. E para investir 10%, tem que saber de onde vai sair esse dinheiro. E a presidenta Dilma fez a proposta, ela queria 100% dos royalties para a educação. Foi para o Congresso mudou a lei e destinou 75% para a educação e 25% da saúde. Portanto, já a partir de agora, as receitas dos royalties e participação especial vão para uma conta especial, com a finalidade de aplicar na educação e na saúde. Esta e foi uma das bandeiras dos movimentos de rua, melhorar a educação e a saúde pública nesse país. Portanto, com esta iniciativa, o governo, os governos, porque só os recursos serão dos governos, do governo federal, dos governos estaduais e também dos municípios que recebem. Eles terão já agora a obrigação de investir na educação e na saúde.
E nesse quesito, nós ainda precisamos avançar muito. Quando se fala em educação, nós pensamos nos profissionais da educação, nos professores. Então, nós precisamos ter uma política de gestão de pessoas, um plano de cargos e salários que realmente valorize os profissionais da educação. Não é possível um professor do Estado, graduado e pós-graduado, que ingressa no magistério da vida pública, ganhar menos de R$ 2.000, R$ 1.900 como piso inicial. E isso desmotiva. É claro, não é só salário, é condições de trabalho, é formação inicial, as faculdades precisam também mudar a sua formação continuada dos profissionais da educação. Então, nós temos uma dívida enorme com os nossos profissionais de educação nos últimos anos. E também uma escola que acolha nossas crianças e adolescentes. É porque é na educação básica, é na base. Se nós falharmos na base, nós não vamos ter bons profissionais. Portanto, qualquer governo, eu sempre falo isso, precisa investir maciçamente na educação. E esse foi um passo fundamental para que nós possamos resgatar essa dívida da educação e da saúde pública do nosso país. Agora, deputado, nesse momento que começam as articulações, os trabalhos dos estados mesmo, para poder tentar ver uma forma de aplicar esse dinheiro de forma correta. Aqui no Legislativo também deve acontecer esse movimento? Olha, a função nossa, a função do Poder Legislativo, os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais e senadores, além de elaborar e votar as leis, a função principal é fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Então, essa é a obrigação nossa, fiscalizar que aquilo que é pago pelo povo, os impostos e outras receitas, como essa dos royalties, precisam ser bem aplicadas. Então, essa também é uma obrigação nossa de fiscalizar a aplicação desses recursos para que eles realmente atendam à necessidade, principalmente daqueles que mais precisam. Olha, nós aprovamos este ano aqui, na nossa Assembleia, o ano passado e esse ano, 2 propostas de emendas constitucionais de minha autoria. Uma é a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. Por que essa obrigatoriedade? Todos os países da América Latina já têm a obrigatoriedade no mínimo de 11 anos de escolaridade. É porque vai garantir vai garantir que o adolescente comece, a criança com 4 e termine no mínimo o ensino médio. Então, a obrigação do adolescente estar na escola. Na Constituição Federal, aprovou uma emenda, a emenda constitucional número 59, que obriga a partir de 2016 isso. Mas nós antecipamos, o Espírito Santo antecipou, já está valendo, nós podemos legislar concorrentemente, ou seja, sobre a educação não é só o Congresso que legisla, nós podemos complementar a legislação federal. E foi isso que nós fizemos na Assembleia do Espírito Santo. Aprovamos. Agora, não adianta aprovar a lei. É necessário o envolvimento das famílias, da sociedade, das escolas, dos conselhos tutelares, do Ministério Público. O aluno terminou o ensino fundamental, para onde que ele vai? Ele precisa estar na escola e precisa garantir o transporte. E essa é também uma outra grande dívida. Nós aprovamos a minha autoria para que todos os alunos das áreas urbanas tenham o transporte escolar. Aquele que não tem uma escola próxima à residência, ele precisa ter o direito ao transporte. Isso já é garantido na Grande Vitória no sistema CETURB. A gratuidade para os alunos, todos os alunos. E no interior, já que no interior tem CETURB também, é o mesmo sistema? Não tem um sistema de transporte igual aqui na região metropolitana do Espírito Santo, na região da Grande Vitória, mas tem as cidades que têm um sistema próprio de transporte. Então, nós já aprovamos e Colatina, já os alunos do ensino médio, esse ano já foram cadastrados, aquele que não tem uma escola próxima à residência, e parte desses alunos já estão recebendo a gratuidade. Mais de 400 alunos em Colatina
já recebem o passe livre, né, o passe para que tenha acesso e permaneça na sala de aula. É importante lembrar que é aquele transporte dentro do município, né? Não é aquele que vai do interior, lá da roça, para a cidade, não. Já é garantido municipal, O transporte escolar dos alunos da área rural, que moram nas áreas rurais, já é garantido e os municípios, o Estado já garante também isso. Então, esses alunos garantem. O que eu propus e foi aprovado foi estender para os alunos das áreas urbanas, naquela cidade onde tem um sistema de transporte e o aluno não tem uma escola próxima à sua residência. Então, principalmente no Espírito Santo, nós somos o estado que mais assassina jovem de 19 a 24 anos de idade. Se nós garantirmos que esse adolescente possa estar na sala de aula e garantir cumprindo a lei. Quer dizer, o pai, o responsável, é obrigado a colocá-lo na sala de aula. Porque até os 17 anos de idade, ele é inimputável, ainda tem o responsável por ele. Então, mas precisamos discutir isso com a sociedade. Aqueles que precisam trabalhar, o aluno terminou o ensino fundamental, muitas vezes a família quer que ele vai trabalhar. Então, mas que ele garanta uma vaga na escola noturna. Tem pouquíssimas vagas nas escolas noturnas, para o ensino médio principalmente. No ensino fundamental, nem conta, quase não tem escolas noturnas, para dar condição daquele que tem mais de 14 anos de idade, que precisa trabalhar, estudar e trabalhar. Foi isso que eu fiz na minha vida. Precisava trabalhar, mas os pais, olha, precisa estudar também. Então, isso é fundamental. A educação ele precisa ser a principal conquista da sociedade. Bom, a gente falou aqui em 75% para a educação, desses recursos dos royalties, 25% para a saúde. A previsão, vamos transformar isso em números, né? A previsão é de 100 bilhões em investimentos nessas duas áreas até 2022. É muito dinheiro, né, deputado? É mais um recurso e, gradativamente, os especialistas já fazem uma previsão. Como o Brasil descobriu o petróleo no pré-sal, nas profundezas, abaixo da camada de sal, então nós vamos ter muita extração de petróleo nessa área. Então, aumentou a nossa capacidade de retirar petróleo, vai aumentar os royalties. Então, nós vamos atingir uma receita para chegar aos 10% do PIB, ou seja, para que o investimento na educação amplie acentuadamente. Hoje, o Brasil investe pouco mais de 6% do PIB em educação. A meta e a luta daqueles que querem educação pública e de qualidade é que, nos próximos anos, com esses recursos, vamos chegar a 10%. Agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco, faltando apenas 2 minutos, temos a questão dos 25% para a saúde, né? Aí a gente viu em rede nacional, aqueles médicos lá do Rio de Janeiro, da rede pública, que batiam o ponto e ia embora. É preciso aumentar a fiscalização e a punição desse tipo de profissional, né, deputado? Para que esse recurso ele valha a pena e seja colocado efetivamente à disposição da população. Olha, o Brasil tem o melhor sistema de saúde pública do mundo. O SUS é um plano de saúde em implantação ainda. Tem muitas conquistas ainda para que o SUS seja plenamente executado. Mas já é uma conquista. A Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde, e agora, com mais esses recursos, nós vamos ter condição não só de garantir que os trabalhadores cumpram a sua função, e por isso, falta médicos no Brasil. Por isso que o governo federal está atraindo médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil. Por quê? Faltam médicos, precisamos de mais médicos, de mais profissionais, para que o sistema público de saúde possa cumprir a sua função e termos uma saúde pública de qualidade. Hoje o SUS, felizmente, o governo federal e o governo do estado aumentaram muito os recursos de investimento no SUS. Eu acompanho a implantação do SUS desde a Constituição de 88. Eu fiz parte,
na minha cidade de Colatina, do primeiro Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho democrático, participa o gestor público, participa a sociedade de usuários e participa os profissionais da saúde. É um conselho tripartite, conquistado na Constituição de 88. Portanto, em nossas cidades, para receber recursos, é preciso ter um Conselho Municipal de Saúde. Então é preciso capacitar os conselheiros, que ajudam a fiscalizar se o profissional vai, não trabalha, se os recursos estão sendo bem aplicados, se o plano de saúde do município está com eficiência. Então, a sociedade tem as portas abertas, foi uma conquista da democracia e da Constituição de 88 na saúde. Na educação é a mesma coisa. Né? Os conselhos municipais são fundamentais, então é muito importante que agora, principalmente, com mais recursos, esses recursos precisam ser bem fiscalizados para que eles atinjam o objetivo de termos uma educação e uma saúde pública de qualidade. Ok, deputado, vou pedir licença, senhor, um instantinho. Esse primeiro bloco chegou ao final. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado Genivaldo Lievori, do PT. Bom, deputado, vamos voltar àquele assunto dos royalties, agora numa outra vertente, né? O senhor discursou em plenário recentemente sobre o pagamento da dívida que o Espírito Santo tem com a União, referente à antecipação dos royalties. A previsão é que termine esse pagamento a final de 2013. Primeiro, vamos explicar para quem está assistindo a gente que antecipação, por que foi necessária essa antecipação dos royalties? Importante essa pergunta. Nós estamos no ano da memória e da verdade. E o povo capixaba precisa sempre ter a memória do que aconteceu nesse estado até o ano de 2002. O estado estava tomado as suas instituições pelo crime organizado. O estado foi sucateado administrativamente, politicamente, financeiramente, uma grande crise. O governo eleito em 2002, o Paulo Artur, assumiu em 2003, nem salário para pagar os trabalhadores o estado tinha. Uma grande dívida o estado tinha. O governo federal, o presidente Lula na época, antecipou os recursos, dinheiro para o estado, para ser pago com o nosso petróleo, os nossos royalties. Portanto, o governo federal antecipou quase 400 milhões em 2003 e nós estamos pagando essa dívida até agora. Acaba esse ano, graças a Deus. 10 anos o povo capixaba pagou de uma dívida fruto dos desgovernos que se instalaram no Palácio Anchieta até 2002. Então, quando o governo é irresponsável, incompetente, quem paga é a sociedade. E, ao longo desse período, desses 10 anos, começamos a pagar a dívida em 2004. Ainda o Espírito Santo tinha uma receita muito baixa de royalties de petróleo. 62 milhões de reais. 62 milhões de reais. A produção de petróleo ainda era pequena aqui no Espírito Santo em 2004. Felizmente, já havia muita pesquisa, muito investimento da Petrobras aqui no estado, que ampliou a capacidade de produção de petróleo. E aliado ao aumento da produção, veio também o aumento do preço do barril do petróleo. Um barril de petróleo em 2004 custava 28 dólares, hoje custa mais de 100 dólares. Então aumentou muito a receita do Espírito Santo em royalties de petróleo. Nós saímos de uma receita em 2004 de 62 milhões e ano passado nós recebemos 1 bilhão e 600 reais, 600 milhões de reais. Eu vou repetir porque é muito bilhão, é muito dinheiro. Você sai de 62 milhões e vai para 1 bilhão e 600. Só que esse dinheiro não ficou todo com o Espírito Santo. Nós tínhamos, a cada ano, ceder uma parte desse dinheiro para pagar essa dívida.
que acaba agora. Quantos bilhões já foram pagos? Nós já pagamos 1 bilhão e 500 milhões em dívida. Porque a dívida foi feita em barril de petróleo. Arrecadação de um ano inteiro hoje, nos dias atuais? Não, arrecadação de um mês. Sim. É uma arrecadação do Estado. É. Mas vejamos, 1 bilhão e meio, se não tivéssemos essa dívida, esse dinheiro, num governo sério, um governo comprometido com o bem comum, quantas escolas seriam construídas? Quantas estradas seriam construídas e melhoradas? Quantas casas populares? Quanto investimento na agricultura? Eu estou falando de 1 bilhão e meio que foi pago. Então, felizmente, esse ano, nós vamos acabar de pagar essa dívida. Só ano passado, nós cedemos ao governo federal 400 milhões. Só ano passado. A boa notícia, vai acabar a dívida. Acabar a dívida esse ano. A boa notícia é que vai sobrar dinheiro. Esse excedente vai para onde? Isso que eu ia perguntar. Então, agora, o ano que vem, a previsão é que vão ficar nos cofres públicos, que não vai precisar mais devolver para o governo federal, em torno de 400 milhões. Então, esse dinheiro, ele precisa ser bem aplicado, mais recursos na educação, mais recursos na saúde. Defendo, já falei isso com o governador Renato Casagrande, para que parte desses recursos que agora vão ficar possam ser destinados aos municípios que tiveram queda na receita. Os municípios passam por grande dificuldade financeira. Então, o Estado tem a obrigação de ajudar os nossos municípios nesse momento difícil da crise que se instalou com a redução da alíquota do imposto de importação. Então, os municípios, efetivamente, todos os municípios tiveram redução em suas receitas e o Estado agora, com o fim dessa dívida, pode ajudar ainda mais. Já ajuda. Votamos esse ano também, a pedido do governador, a lei do fundo a fundo, que vai facilitar recursos para os municípios. Os municípios agora já recebem uma parte desses royalties. 30% da primeira parcela de uma parte desses royalties já é distribuída aos municípios. Todos os 78? Não, 70 municípios. 70. É a lei que criou o Fundo de Redução das Desigualdades Regionais. Esta lei, aqueles municípios que já recebem royalties diretamente, que ficam no litoral, e aqueles que têm uma receita de ICMS elevada, estão fora. Grandes indústrias. Justamente, os que têm uma receita maior. Então, 70 municípios recebem do fundo, 8 não precisam, porque essa lei é para reduzir as desigualdades, que esse é o papel do governo do Estado. Olhar os municípios que mais precisam, aqueles que têm uma baixa receita e ajudar, porque a necessidade daquele cidadão, daquela cidadã, é a mesma no município que tem uma grande receita. Então, nós não podemos tratar o cidadão com desigualdade. E o Estado tem essa função, além dos recursos, também incentivar que esses municípios recebam indústrias para se desenvolverem. Portanto, esta é uma boa notícia. Vamos zerar a dívida com os royalties, sobrarão mais recursos para os cofres públicos e vamos pedir ao governador, vamos trabalhar para que parte desse recurso vá para melhorar nossa educação, nossa saúde, nossa segurança pública, para que o Espírito Santo possa se desenvolver com qualidade de vida a todos. De forma igualitária também, né? Porque tem município que não tem nem de onde tirar a receita praticamente. Sim. Falando em acabar com dívida, né? Falar dos precatórios do Estado, um assunto que interessa aí todo o funcionalismo público. O plenário aprovou recentemente a lei que o Estado utilize, para que o Estado utilize recursos para poder pagar, né, todos os credores, né, e também o funcionalismo, né, com a avaliação que o senhor faz dessa aprovação. O pagamento das dívidas dos estados e municípios que se transformam em precatórios, você ganha ação na justiça, ainda lança nesse sistema e você aguarda ainda anos para receber. O nome até causa medo nas pessoas. Mas não precisa assustar mais com o nome precatórios, principalmente no Espírito Santo. Temos ainda problemas, mas a partir de 2010, o governo do Estado aderiu a um sistema especial, ou seja, 2%
da receita líquida do Estado já vai para uma conta para pagar essa dívida. Então, isso começou em 2010. 2010, 2011, 2012. Só nesses 3 anos entrou naquela conta mais de 522 milhões. Só que esse dinheiro, 50%, é para pagar por ordem cronológica, ou seja, à medida que as pessoas vão tendo direito, os que chegaram primeiro, pela ordem, e o Estado quita a dívida. E os outros 50% desse dinheiro para pagar em leilão. Eu não estou na ordem, não está no dia de eu receber, tem gente que tem dívida mais antiga, entrou primeiro na fila, então a fila é em ordem crescente de inscrição. De inscrição. A minha dívida é mais antiga, eu recebo primeiro do que a sua. Independente do valor. Independente do valor, 50%. Os outros 50% era leilão. Olha, você tem X para receber. Você tem 10 mil reais para receber. Olha, mas está longe ainda na ordem cronológica para você receber. Não, eu vendo meu direito por 8 mil. Aí, não, o outro fala, eu vendo por 7. Então, nesse leilão, foram quitando. Só que aqui no Espírito Santo, poucos se habilitaram a participar desse processo. E, com isso, a lei que votamos agora, recente, dá o direito de o governo utilizar todos esses recursos para negociar as dívidas com precatório. Nesses 4 anos, na minha avaliação, nesta conta, vão entrar quase 800 milhões de reais. Então, pagou um pouco em 2010, 2011, 2012, tem recurso nessa conta, todo mês entra dinheiro nessa conta e até dezembro de 2012, a dívida, o saldo que nós tínhamos lá para pagar era pouco mais de 600 milhões. Ou seja, dos precatórios que já estão prontos para pagar, com essa lei nós vamos ter, o Estado vai ter como quitar a dívida da maioria. Ainda temos uma outra dívida que ela passa dos bilhões, que é a dívida da trimestralidade. Eu recebo sempre, principalmente professoras aposentadas que estão aguardando para receber esse recurso, mas ainda depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa dívida que está lançada, que eu falei, pouco mais de 600 milhões, não está incluído o precatório da trimestralidade, que esse é um valor muito maior e quando chegar no Estado vai precisar ser negociado também para que esses trabalhadores e outros credores possam receber os seus recursos. Então, a boa notícia é que os precatórios que já estão inscritos, o Estado vai ter como pagá-los com esses recursos que tem, um pouco mais que virão. Agora, o da trimestralidade ainda terão um tempo maior, porque o volume é maior e ainda não tem decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estou à disposição para esclarecimento e prestação de conta do nosso mandato. Muito obrigada. Bom, obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser entrar em contato com o deputado, pode escrever para o e-mail genivaldolievore@al.es.gov.br. Também acompanhar as demais ações no nosso site www.al.es.gov.br. Até a próxima.